Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao PodVet, o podcast da Premier Pet sobre os desafios de ser médico veterinário. Bom, eu sou Silvia Correia, sou jornalista, sou médica veterinária e nosso assunto hoje é tão delicado como importante: o luto. Para falar sobre isso, eu recebo aqui o meu colega querido demais, Vinícius Pérez. Ele é cofundador do Instituto Kairos e é uma autoridade em cuidados paliativos. E é uma autoridade porque o sucesso sucede alguma coisa. E é a isso que ele se dedica de corpo e alma, né, Vini? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sil. É um prazer imenso estar aqui com vocês, ser recebido pela Premier e ser recebido por você para falar desse assunto que me é tão caro e que é importante a gente conversar sobre, né? O prazer é todo nosso, Vini. Vini, vamos falar um pouquinho, começar com as tuas causas. O luto, muitas vezes, é um grande desafio para o médico veterinário. Eu diria que 100% das vezes ele é um grande desafio. E muitas vezes afasta alguns médicos da profissão, o medo de lidar com isso. E isso foi o que te chamou, o que te atraiu. E eu queria entender um pouquinho esse teu caminho. Eu gosto bastante de pensar que antes de ser veterinário a gente é gente, né? Seres humanos. Então, esse luto também é assustador para a gente enquanto pessoa. E aí a gente escolhe uma profissão que a gente vai invariavelmente, inexoravelmente, está em contato mais próximo com a questão da morte, né? E para mim foi muito impactante nesse lidar com essa realidade. A morte tá ali sentando para tomar café com a gente todo dia. A sensação de impotência e de frustração, né, decorrente da nossa formação num modelo que é excelente e que possibilita para a gente hoje um avanço diagnóstico, um avanço terapêutico bárbaro, né? O avanço tecnocientífico trouxe para a gente a capacidade de dar mais tempo de sobrevida e qualidade de vida para as pessoas e para os humanos, mas ao mesmo tempo, quando chega num momento em que é inexorável o fim, todo esse avanço técnico-científico ainda falta pra gente alguma coisa e a gente se sente frustrado, impotente, né? Com aquela sensação de, poxa, eu me formei para salvar vidas, né? E agora esse paciente vai morrer. Uhum. E aí a gente aprende que, na verdade, você também salva uma vida quando você possibilita que o desfecho dessa vida seja honrado, né? Tenha significado, tenha sentido. Então você salva uma história, você salva uma biografia. E o entorno, né, Vini? Todo um entorno. Quando a gente vai falar sobre o luto, né, você vai conviver com esse luto para depois. Então a história do morrer, a forma como ela é contada, vai impactar em como vai ser construído a minha nova vida após. Uhum. E isso pode impactar positivamente e negativamente. Você pode ter um luto mais complicado ou menos complicado em decorrência de fatores de como foi essa história do morrer. E essa sensação de impotência e de frustração me deu a vontade de buscar, poxa, o que mais a gente pode fazer além de sermos tão bons em controlar e curar doenças nos momentos em que isso é impossível. Me parecia pouco pensar, não tem mais o que fazer, né? Hoje essa é uma frase que não cabe na visão do paliativista, no conceito do paliativista. Não tem mais o que fazer é uma frase que não cabe. Porque talvez ela se refira exatamente ao devolver a condição de saúde anterior, né? Exato. Só que dita dessa forma, parece que eu também não posso acolher, estar junto, diminuir a dor. Ela se torna muito seca, muito dura, né? Ou não tem Exato. mais o que fazer. Para o ouvinte, que no nosso caso é a família, né? É o Exato. tutor. É essa a sua impressão dessa frase? E também porque ela é verdadeira se eu estou trabalhando sob um modelo totalmente, exclusivamente focado na doença. E tá tudo bem com esse modelo, como eu disse, ele tem os seus benefícios. Então, um modelo, uma prática clínica centrada na doença, ela é muito efetiva. Mas a gente não cuida de doenças, né? A gente cuida de seres vivos, de histórias, de biografias, do amor da vida de alguém. Então,
com relação à doença, é uma verdade que chega um momento em que não há o que eu possa fazer para evitar o curso natural dessa doença e evitar que ela cause a morte. Agora, se eu estou olhando para a Lili, não tem como eu dizer, não tenho o que fazer pela Lili. E muitas vezes isso também é uma paulada que a família recebe, seja do pet, seja de um parente humano. O médico diz que não tem mais o que fazer. Porque parece que a gente foi deixado ao léu e sozinho, e agora vão abandonar a gente. Agora, quando você diz assim, nós temos muito a fazer para que a vida que resta, enquanto houver vida, seja honrada, né, e tenha sentido e significado, acho que mais do que qualidade de vida, esse é um ponto também, porque eu posso ter uma vida inteira sem qualidade e ter um propósito. E eu posso ter uma vida com muita qualidade em alguns aspectos e não ter um propósito, e não ter sentido. Então, hoje, mais do que pensar em qualidade de vida, que é importante, pensar que essa vida tem um propósito, tem um sentido. E com relação a isso, não existe o não ter o que fazer. Sim, sem até dúvida. o último suspiro. Onde você acha, Vini, que os médicos veterinários falham mais nesse trecho final da vida, né? Nessa reta final? Qual é a maior dificuldade que você percebe aí, dando aula ou com os colegas mesmo no consultório? Não sei nem se eu diria que a gente falha. Eu acho que a gente também é vítima, porque a gente sofre um montão se sentindo frustrado e impotente. No não reconhecimento da morte como algo que faz parte, que é natural. É um clichê a gente dizer a morte é a única certeza da vida, todo mundo Faz vai parte morrer, da faz vida, né? parte. Embora seja um clichê, a gente não vive isso como uma verdade. Então, o primeiro plantão que eu dei pós-formado, a gente estava aqui numa conversa de bastidores de plantão, a paciente, uma paciente que estava muito grave e que hoje, olhando para trás, eu vejo, estava morrendo, né? Morreu e eu queria rasgar o meu diploma e nunca mais pisar num hospital, porque a sensação era, eu não fui bom o suficiente para impedir que ela morresse. Então, esse não reconhecimento de que a morte acontece, é natural, é um fato, faz parte da vida. A gente costuma dizer que a morte não é o oposto da vida, né? O oposto da morte é o nascimento. E vida é o que acontece entre esses dois. Ao mesmo tempo que é um clichê, a gente não vive isso como uma verdade. Então, eu vou me sentir que eu falhei, que eu errei. E aí é muito duro com a gente viver assim. Sim, Né? sim. E em decorrência disso vai vir várias outras coisas. Então eu vou ter obstinação terapêutica, eu vou ter conflitos de comunicação intrapessoal e interpessoal. Então esse acho que é um ponto. A gente, e de novo, antes de sermos médicos veterinários, somos pessoas. A gente, enquanto sociedade, não tem uma cultura de olhar para a morte e para o morrer como algo que faz parte. Então a gente não conversa sobre, a gente inclusive evita, né? Porque, nossa, que mórbido falar sobre morte. Isso, não nem vamos toca falar, nesse não, assunto. bate na madeira. Isso, dá dois, Vai né? atrair. Exato. Então isso gera todo esse comportamento de não considerando ela como parte da minha rotina. Eu não sei também o que fazer quando alguém está morrendo. E se morreu, eu sinto que deu errado. Porque daí, né, Vini, a gente recai sobre um aspecto que eu acho que tangencia a prática médica em todos os seus aspectos, que a gente só sabe lidar com doenças ou com entidades das quais a gente se aproximou, para as quais a gente olhou. Então, trazendo para a rotina clínica, você só diagnostica doenças que você conhece, não é isso? Como lidar com esse final se você o evita? Perfeito. Né? Se você é de fato uma contradição mesmo. Eu quero saber lidar com essa fase final, mas eu prefiro não pensar nela. Fica mais difícil. Esse né? jeito que você coloca até me fez pensar, se nas aulas de patologia tivesse vamos estudar a doença à morte, talvez ficasse super atrativo para o médico, né? Que eu gosto de conhecer as doenças. Isso, porque daí ele pode ver os aspectos da morte celular, mas tá certo, a gente entende o ponto de não retorno da patologia, a gente fala sobre isso na graduação, mas então do ponto de vista celular é o ponto de não retorno, e do ponto de vista sistêmico e familiar. Nesse momento que a célula está passando por isso, o que está acontecendo? E aí a gente não fala. Exato. Vini, o luto
começa para muitas famílias antes da morte propriamente dita. Como é que você propõe essa abordagem para as famílias ou para os colegas, que certamente é a maior parte do público que está nos escutando, né? Como ele deve sabendo que, sim, estamos iniciando um processo de morte, né? Ciente dos limites do fazer clínico, o que você sugere para esse profissional nessa abordagem? É excelente essa reflexão que você trouxe, porque lembrando lá da graduação ou de qualquer concurso que você vai fazer, aquilo que a gente não se prepara, a gente não faz bem feito, né? Então, o segundo passo depois de eu reconhecer que a morte faz parte da rotina é como a gente se prepara para viver esse momento da melhor forma. E existe não vou chamar de um preparo para o luto, né? Mas medidas preventivas para você não inserir na tua prática fatores complicadores do luto. Então, assim como você pode piorá-lo, você pode melhorá-lo. Há algumas culturas ou aforismos que vão dizer assim, né? Que a gente morre 3 vezes. Né? Que a gente morre ao receber um diagnóstico de uma condição incurável, quando há realmente a parada do teu corpo físico. E a terceira vez que você morre é quando o seu nome for pronunciado ou lembrado pela última vez aqui na Terra. E por isso que alguns se tornam imortais. Mas dessa frase, essa ideia de que aconteceu uma primeira morte ali ao diagnóstico de uma condição grave, a gente está falando de uma quebra do chamado pelo mundo da psicologia do mundo presumido. O que é o mundo presumido? É a vida como eu tenho controle e imagino que tudo vai funcionar no dia de hoje e no meu ano e na minha vida. E aí, de repente, algo veio e desbaratinou, né? E isso desorganizou. Ali começa um processo de luto. O luto, ele nada mais é do que um fenômeno natural que vai ocorrer sempre que houver ruptura de um vínculo significativo. Então eu fico em luto pela perda de um emprego, eu fico em luto por uma mudança de casa, eu fico em luto por um objeto que quebrou, por uma morte, né? E começa ali na iminência essa notícia significa que vai morrer. Uhum. Ali eu começo a viver um chamado processo de luto antecipatório. Se eu conhecer fatores que são pioradores, né? Ou disparadores de um chamado luto mais complicado, eu também posso trabalhar com ações preventivas. Dá alguns exemplos pra gente, Vini. O próprio fato de falar sobre o assunto vai possibilitar, né, que eu, numa escuta ativa, aberta, acolhedora para essa família, dê espaço e vazão para ela trazer os seus medos, as suas preocupações. Então eu tive um cachorro que morreu convulsionando e eu morro de medo de que hoje o meu gato convulsione. E na sua cabeça, no seu pensamento clínico, convulsão nem era um problema possível naquele quadro, então você nem abordou. E a possibilidade da pessoa vir falar eu tenho medo disso, você falar, que bom que você me trouxe isso para a gente poder conversar sobre, eu clarificar se esse medo é real e o que a gente pode fazer para prevenir isso. Uhum. Essa é uma condição. Ser um espaço de escuta para um luto que não é reconhecido socialmente, como a gente sabe. E o reconhecimento social é um fator protetivo para eu viver o meu luto com menos dor. Uhum. Ao passo que não ter reconhecimento social, eu sofro sozinho e dói mais. Então, ser um espaço de escuta e a pessoa poder dizer, lá fora eu ouço do meu chefe que é um absurdo eu faltar no trabalho para trazer ele aqui. Mas você sabe, né, doutora, o quanto que ele é importante para mim. Sim. Então, a validação da dor, ela é protetiva. Mas ela socialmente é um ele é cuidado. só um cachorrinho, né? Aí eles vão ouvir Aí alguém isso. validou. Nossa, você falou assim, eu entendo ou eu imagino o quanto é doloroso para você. Isso, alguém ter me validado, isso é remédio. E aí isso diminui o meu luto. Entender que a gente não fazer medidas excessivas e ajudar a família a sair do dilema. Eu não quero negligenciar e deixar de fazer o que pode ser relevante para aumentar tempo ou qualidade de vida, mas eu não quero fazer exageros que sejam fúteis e, como as pessoas costumam dizer, e eu até questiono isso assim, é por egoísmo meu,
Eu não sei se é egoísmo, eu acho que você tá fazendo por amor, mas pode ter consequências ruins. Sim, não quero segurá-lo a qualquer preço, né? Ser muito intervencionista na medida que talvez isso não resulte em nada. E é verdade, mas eu digo, não é egoísmo seu, no fundo é amor, né? Aí a pessoa já tipo, nossa, então não é uma coisa ruim. Sim. Mas vamos entender que, do ponto de vista técnico, eu tenho competência para avaliar o que é útil, o que é fútil. E discutirmos juntos para você avaliar o que faz sentido e o que não faz sentido. Isso é uma decisão compartilhada, né? Eu entro com a indicação técnica, mas reconheço e valido os seus valores para escolher o que faz sentido para você. Isso também é protetivo para depois não ficar, e se eu tivesse feito, que sempre vai ter, né? Mas então todas essas coisas as pessoas costumam dizer, aquelas conversas foram importantes. Tá doendo, mas tem uma paz também de que o caminho, a gente teve cuidado em cada ponto do caminho e isso me ajuda a ter um pouco de paz nesse momento. Isso são fatores protetivos para um chamado luto complicado. Até porque, né, Vini, nada disso tem como objetivo zerar a dor. Exatamente. Não se trata disso. E até Impossível. fugir dessa dor pode não ser saudável, inclusive, não é por aí, assim, é a velha também uma máxima, você mencionou agora há pouco, né, tem tantas máximas que a gente acaba não trazendo para o dia a dia, mas é preciso encarar o luto. Isso conversa com a pergunta anterior, porque o luto antecipatório, ele pode tanto me aproximar, porque eu já estou vivendo a perda e eu quero me aproximar mais, e ele também pode afastar, porque eu não quero encarar essa realidade que lá dentro eu sei. Então, 99% das vezes, a negação que os médicos tanto temem, tá em negação. 99% das vezes, ela é a maior certeza que eu já sei que isso é verdade. E por saber, eu uso como estratégia me afastar. E como abordar essas famílias em negação? Com compassividade, né? Com carinho. E nunca tentando convencer ninguém de nada, enfiar a verdade, escancarar. Porque nesses casos em que eu falei, que são a maioria das vezes, a negação é um comportamento protetivo. Eu já tive uma gente que falou isso de forma explícita, a maioria das vezes não é explícito. Ela disse, quando o meu pai estava doente, eu sabia que ele não tinha chance. O jeito que eu dava conta de levantar da cama mais um dia e viver era fingir que isso não era uma verdade. E diziam que ele ia morrer, eu negava, porque senão eu não dava conta. Ela explicitou que é a verdade na maioria dos casos de negação. É difícil verbalizar assim com essa clareza, né? Agora, se isso é um escudo que me ajuda a dar conta, cara, por que você vai lá tirar esse escudo dessa pessoa? Então, assim, lá no fundo, tem formas da gente checar que ela realmente, lá no fundo, sabe. É importante você checar, porque o nosso medo e se ela não tá entendendo, e aí depois vai ser uma surpresa, e vai ter uma revolta porque ela não entendeu. Existem formas de você fazer essa checagem, e aí percebeu que a pessoa entendeu, deixa essa proteção. Não se preocupe em tirar, porque não é sobre a gente ter razão, é sobre cuidado, é sobre tá sendo assistido. Então, valida esse sentimento. E, por exemplo, a pessoa diz assim, doutor, eu sei que tá muito grave, mas eu tenho fé num milagre. Quem tem fé no milagre é porque já tem a plena consciência de que a medicina não dá mais conta, é só o milagre. Aí o médico treme, fica apavorado, tipo, ela não entendeu, ela tá esperando que vai melhorar. Não, você pode dizer assim, eu também desejo muito que possa acontecer um milagre, que ele possa se curar. E se não acontecer, a gente tá junto aqui pro que der e vier. Eu validei. E eu não virei e falei assim, não, é grave, você não tá entendendo, porque aí eu tô tirando uma proteção e isso pode ser iatrogênico. Pode fazer mal a essa pessoa e gerar um luto mais complicado. Tem eu trabalho com neurologia, você sabe, né, Vini? E a gente tem pacientes muito graves, enfim, com alterações neurológicas irreversíveis, que a gente ainda não tem métodos terapêuticos eficazes. E eu percebo que quando a pessoa, às vezes importa menos onde essa estrada vai terminar, desde que estejamos juntos nesse final. Então esse percurso acompanhado, ele é um percurso mais fácil. E eu acho que muitas vezes a gente pode verbalizar isso. Olha, eu não sei como essa história vai terminar. Eu de fato não sei, mas eu vou estar com você. Cara, isso é tão acolhedor. E aí, assim,
tudo bem, então vamos, né? Não é tudo bem, estou feliz, tudo bem, não importa, tudo bem, esse vínculo não interessa, né? Vini, você já se viu diante de pessoas enlutadas que que você não conseguiu lidar? E nesse cenário, o que você sugere para um colega? Você deu alguns exemplos, né? Até de como checar, quer dizer, quando o cara diz, poxa, eu estou à espera de um milagre, no fundo ele está dizendo, entendi a gravidade, então que a gente perceba a sutileza, mas tem pessoas que parecem de fato não estar entendendo, não dão sinais de que estão entendendo, parecem acreditar que aquele quadro será reversível. E aí, Vini? Você sabe melhor do que todos os veterinários o poder, a beleza e a magnitude da comunicação, né? Comunicação é tudo e é muito triste a gente não ter uma formação mais aprofundada em comunicação, né? Então, um dos papéis, entre tantos, da comunicação é clarificar mal-entendidos, né? Então, se eu desconfio em que de fato essa pessoa não entendeu, não é para eu tirar, arrancar ela da caverna e jogar a luz na cara dela, mas eu posso chegar e falar assim, eu gostaria, e aí sempre se coloca no lugar não de detentor da verdade, mas num lugar mais passivo, de assim, eu quero entender com você se está faltando algo da nossa parte, se a gente está sendo claro contigo, se tem coisas que não estão claras, o que você está pensando sobre tudo isso? As perguntas abertas são muito boas para isso, porque se eu pergunto, entendeu, Sil? O que você vai dizer? Tudo que é a única alternativa é sim ou não é intimidador. É Entendi, intimidador, entendi, doutor sim. Vinícius. Você tem alguma dúvida? Não, dúvida nenhuma. Aí você fala, pô, eu chequei, perguntei se ela entendeu, ela disse que entendeu, perguntei se tem alguma dúvida, ela disse que não. Como que depois ela veio causar? Então, assim, Sil, me diz o que tá passando aí dentro. Quais são suas angústias, quais são suas principais dúvidas. Esse é um jeito de checar e aí, de fato, se eu percebo que não tá claro a informação, eu posso clarificar. Sempre com compassividade, né? Ah, entendi, esse ponto é importante, a gente vai tomar cuidado com isso. Tem uma outra coisa que eu queria trazer para você, que é assim, já foi conversado com você sobre a gravidade e talvez o risco de ele não sobreviver, né? Essa é uma forma compassiva, acolhedora e amorosa de eu trazer de forma explícita. 99% das vezes não é necessário, porque ninguém é tão ingênuo, ninguém é tão ingênuo. Não é a regra. Assim, as pessoas estão vivendo no mesmo mundo e estão vendo que morte acontece, viram a doença do cachorro, viram a outra... E tô num hospital, tá cheio de tubo. Ninguém é tão ingênuo. Então, 99% das vezes não acontece. E também, assim, o ambiente torna difícil a comunicação. Se eu tô lá com 15 internados, eu tenho um turno de 8 horas. Se eu for falar meia hora com cada um dos 15 internados, as 8 horas do meu plantão é só conversando com a família. E meia hora, às vezes, não é suficiente. Então, daí, por exemplo, a importância do trabalho em equipe, né? E você tem ali um serviço de cuidado paliativo que absorve essa função. Porque o intensivista está lá fazendo uma coisa que eu, paliativista, não dou conta. Sim. De monitorar esse paciente, de dar conta dos 15 ali internado. Então, e comunicar não é informar. E muitas vezes é isso. Eu falei para ela que era grave. Aí você ingenuamente acredita que porque eu falei, o outro ouviu, absorveu, compreendeu da forma que eu queria. Porque a comunicação não é o que a gente diz, é o que o outro entendeu. Então, a checagem acerca do que foi entendido é o final, é o que fecha o circuito da comunicação, né? Vini, mas você deu um exemplo há pouco do tempo. O tempo nas equipes médicas é uma variável usada com frequência para justificar falhas na comunicação. Não, quando eu digo uma variável usada para justificar falhas, não quer dizer que seja uma justificativa falsa. Muitas vezes ela é real. Além do tempo, tem um dado momento, mais de uma vez você disse aqui, com compaixão, sem ser o dono da verdade. Esse é um exercício difícil para os médicos, na sua opinião? Sair do lugar de doutorzinho, empoderado. Eu acho que tem algumas pessoas que estão no lugar do empoderado, mas a maioria dos veterinários, de novo, estão no lugar, por falta de uma palavra melhor, eu vou usar vitimizado,
porque ele tá fazendo isso, não é porque ele quer ser o bam. Ele tá também usando o escudo dele, de se proteger. Porque se ele se Proteger de entregar, ele não se processo, resgata. Proteger emocionalmente, proteger juridicamente. Então, assim, é o medo do processo. Eu já ouvi dizer assim, nossa, se fosse com o meu gato, eu não faria isso aqui. Mas eu falei, mas se você indicou? Porque é o certo a indicar, porque se eu não indiquei, eu tenho que ter pelo menos indicar. Tá, mas você não acredita que é uma conduta que é a melhor possível. Ah, por outras questões. Então isso pode ser colocado com a família e de forma a não gerar conflito. Então eu acredito que muitas vezes, além do tempo, o medo faz a gente fazer um excesso de coisas para se proteger, que aí você saiu do foco, né? Porque se não está em nenhum livro de medicina interna critério de indicação para um procedimento, se proteger de processo, dizer que indicou. Isso não é critério de indicação. E se você acha que não tem indicação, você vai sentar e conversar. Olha, nesse caso não tem indicação de... Não é, por exemplo, decisão compartilhada assim, marca o xizinho aí, você quer que reanima, sim ou não? Tá errado. Você não tem o conhecimento técnico para decidir isso. E aí a pessoa vai dizer, nossa, se eu falar não, será que eu tô deixando... Então, olha, nesse caso aqui, não há indicação desse procedimento médica, por isso. Essa não é uma opção a ser escolhida, né? E na decisão compartilhada quando há duas escolhas possíveis, viáveis, baseadas em evidência, com a tua história, com a tua biografia, com os teus valores, o que faz sentido? Vamos conversar. Não sou eu que determino. Então, só concluindo para não ficar tão subjetivo. De cada alternativa, quando elas são reais, né? Factíveis e viáveis. Porque às vezes a gente oferece, inclusive, alternativas em que não é o melhor para aquele paciente, mas, de novo, é para dizer que, pelo menos, a meu papel é indicar, você que escolhe, não. Isso, eu disse para passar um catéter central. Mas tem indicação? Tem gente que passaria, né? Melhor ele saber, porque vai que alguém diz que deveria ter passado, né? Só que o limite da autonomia do outro é a indicação técnica. Então, a autonomia é um princípio basilar da bioética a ser considerado na relação médico-paciente. Respeitar a tua autonomia, que é o teu direito de liberdade de escolher. Só que você pode escolher sobre aquilo que eu, que sou autoridade, tô dizendo que tem indicação. E aí não é ser autoritário, não é impor. Mas eu tenho autoridade para dizer, não há indicação de fazer esse procedimento. Sim, a autoridade é diferente de autoritarismo, né? E mais do que isso, né, Vini? O termo de consentimento, ele é livre e esclarecido. Perfeito. Então, como eu faço um leigo, e não há nenhum juízo de valor em ser leigo, somos leigos sobre tantos assuntos, tomar uma decisão técnica? Só se eu o acompanhar no esclarecimento, né? E que envolve custo, que envolve possíveis prognósticos, que envolve o caminho, o desfecho, muitas alternativas quando existem, né? Isso tudo é verdade, requer tempo. Enfim, Vini, agora há pouco a gente estava falando dessa não doação do veterinário ali para essa conversa. Pode ser por tempo, pode ser por autoproteção de alguma maneira, jurídica, como você ponderou, mas também emocional. Então, primeiro eu queria começar por você, Vinícius Pessoa. Como você se protege de tantos lutos seguidos para também não esquecer que você é um cidadão que tem uma vida que pode estar super feliz. Não se deixar envolver nessa tristeza. Eu costumo pensar, e para mim funciona, na diferença entre sofrer com o outro e sofrer pelo outro. Então, nem que a gente quisesse isso seria possível, mas não é desejável que eu vou sofrer a dor do outro, sofrer pelo outro. Agora, vamos usar, em vez de sofrer, sentir. Sentir com o outro não é pegar o seu fardo para mim. Ao mesmo tempo, sem ir para aquele outro lado, que na nossa formação também fez parte de que se você se envolver, você vai sofrer. Porque eu não consigo vislumbrar a relação de cuidado sem envolvimento. Não tem como cuidar sem se envolver. Aí é muito frágil o cuidado. Aí a pessoa vai estar sozinha, não vai ter toda aquela história do... com todas as dificuldades e as limitações, eu tô aqui com você. Então é sobre estar com você, mas não sentir por você. Como fazer isso, né?
Vamos para mais alguns clichês que são clichês, mas a gente não faz, que é a questão do autocuidado, né? Então, se a minha vida, na melhor das hipóteses, é uma sobrecarga de trabalho e excesso, e aí tem vários fatores que, assim, a gente sabe que é a realidade da vida e tem coisas que é difícil de mudar, porque preciso pagar as contas, porque sou mal remunerado, e aí preciso pegar mais plantão, e aí o autocuidado fica de lado, né? Então, tá transitando aqui muito os temas, o tema principal é luto, mas é inevitável não falar de outras coisas. Quando a gente fala de comunicação, antes de eu ir para a comunicação interpessoal, existe a comunicação intrapessoal. Então, quem eu me torno no contato com a dor do outro? Porque aquela história ressoa coisas aqui dentro. Então, vai mexer comigo. E aí, se eu chego ali num lugar que é para eu trabalhar, cuidar, mas eu tô fazendo daquele lugar a minha mesa de terapia para resolver questões minhas pessoais que não estão bem resolvidas, isso não é saudável. Uhum. Então, esse cuidar e entender quem sou eu quando eu entro em contato com a dor do outro é uma forma também saudável e protetiva de eu estar continente ali pro outro, me envolver, tipo, tô aqui comprometido com você, mas eu sei o que é seu e eu sei o que é meu. Inclusive, quando a pessoa vem vociferar e vem trazer um monte de coisa, é isso, tá mexendo em coisas delas. E aí, uma inteligência emocional que eu preciso exercitar com leituras, com práticas meditativas, com a minha espiritualidade, com atividade física, o que fizer sentido e for prazeroso para cada um, para eu entender, isso aqui é da Silvia. Ela tá jogando alguma coisa aqui que ela tá puxando lá de dentro que tá sendo mexido, mas isso não é meu. E ela também não tá super odiosa comigo. Uhum. É com a vida, é com a situação ruim que ela tá vivendo. Então, isso não é meu, eu não vou pegar, né? É um exercício e essas práticas de autocuidado também baseado em evidência, né? A gente sabe que Claro. 15 minutos no mínimo de sol na retina é importante para eu ter uma quantidade de receptores de serotonina saudável, atividade física, e que se eu vou podando tudo isso na minha rotina, a minha serotonina tá lá embaixo, a minha dopamina tá lá embaixo, a vitamina D, aí como é que eu vou, se não tem uma homeostase lá dentro, como é que eu vou chegar pro outro desequilibrado e querer que dá bom, né? Vai dar ruim. Se eu não tenho o que entregar, como eu te entrego, né? Ô Vini, qual é o momento desse curso da doença em que o paliativista é bem-vindo? Isso me parece um dilema aí entre muitos de nós, né, médicos veterinários. Qual é o momento da indicação? Em que momento eu preciso do apoio desse colega? Num momento em que eu estive mais em lua de mel com o cuidado paliativo e reprodutor de conceito de livro, eu diria a partir do diagnóstico, que é o conceito de livro. E é bom isso. Agora, assim, quantos paliativistas veterinários existem em São Paulo? Sim. Aí não tem agenda. Não tem. E de gente também. Quantos paliativistas... Não tem agenda, se os paliativistas forem acompanhar desde o diagnóstico. Idem para o neurologista. É verdade. Então, assim, existem condições de neurologia que todo clínico deve saber. Eu tenho noções de cardio, dermato, onco, né, neuro. E é importante que todo mundo tenha noções básicas para promover ações paliativas. E muitos dos casos, com base no vínculo que o clínico, seja qual for o médico, tem com aquela família e tendo noções básicas, ele dá conta de cuidar até o fim de forma impecável, fazendo cuidado paliativo, né? Quem que vai para o especialista? Quem que vai lá para o neuro? Os casos mais complexos, porque aí a pessoa vai ter mais expertise, o especialista. Então, em teoria, a partir do diagnóstico, por que a gente fala isso? Para entender que cuidado paliativo não é alternativa ao fracasso, não é prêmio de consolação. Então, ó, eu fiz de tudo, agora não tem mais o que fazer, então vai lá com o cuidado paliativo. Tá. E, infelizmente, a gente ouve, muitas vezes, sem maldade das pessoas, assim, o que ele vai fazer de diferente do que eu já tô fazendo? Já tá com todos os remédios, tá fazendo soro, não sei o quê, o que vai fazer? Entender que não é assim quando tudo deu errado. É um acompanhamento em paralelo, mas que você tem um enfoque em partes para modificar o curso da doença, que é um enfoque na doença, e um enfoque em qualificar essa vida enquanto vida,
Então é um enfoque no ser, na experiência do sofrimento, em cuidar do sofrimento. Existe sofrimento desde o diagnóstico, em menor proporção. E aí, à medida que a doença avança, proporcionalmente reduzem-se as perspectivas de modificar o curso da doença e aumenta a demanda por cuidar do sofrimento, que vai aumentando. Então isso é o que a gente chama de princípio da proporcionalidade. Lá no comecinho eu preciso de ações paliativas pontuais. Então o cara saber ter uma escuta ativa, o cara saber se comunicar bem, o cara saber validar sentimentos, ele não dizer, não fica assim, não pensa nisso, vamos ser positivo. Isso foi iatrogênico, porque ele não validou quando você disse, eu tenho medo que ele morra. É natural ter medo. Isso Mas são todo ações, mundo ele tem não precisa medo. mandar para o psicólogo, porque a pessoa fala, eu tô com medo que ele morra. Ele pode dizer assim, dá medo mesmo, né? Eu também já passei por isso e também tive medo. Mas tamo junto. Aí a pessoa fala, nossa, ele validou e ele não me cortou. Aí, à medida que avança, vai ter mais demanda, especialmente precisando ter um controle de sintomas mais exímio, né? Então, sintomas que estão refratários e de difícil controle. Um cardiopata num estágio avançado refratário à terapêutica modificadora da cardiopatia. A dispneia, a fadiga, a síndrome de anorexia, caquexia dele estão refratárias. Aí um cara que tem mais domínio, porque isso também a gente não aprende, né? A gente aprende a tratar a doença, mas a gente aprende pouco ou de forma insuficiente manejo de sintomas. E existe um mundo de medidas farmacológicas e não farmacológicas. Isso demanda também tempo. Tem que ser um cara que a minha agenda ela prevê que eu tenho que ter tempo. Você faz consultas de quanto tempo, Vini? 2 horas. Tá, você já prevê isso na sua escala diária. E nessas 2 horas está previsto, inclusive, que se alguns casos em meia hora foi efetivo, eu tenho respiro. Né? Eu tenho hora de beber água, hora de ir no banheiro, hora de comer uma barrinha, de ir no jardim do hospital tomar um sol, dar um respiro. Ou se eu tive uma conversa muito difícil. Ou se eu sei que aquele caso vai ser um caso que vai demandar muita energia de mim, eu fecho a agenda depois. Isso é um planejamento de agenda que é quem sou eu quando eu estou em contato com a dor do outro. Como é que eu quero estar para o próximo, como é que eu preciso estar para o próximo. Então vai ser importante. Nesse dia tem casos que assim, esse caso é o caso de ser o único do dia, que não dá para no outro dia eu absorver outras coisas. E as famílias enlutadas aí no processo da doença, seja mais perto do diagnóstico, mais perto da morte, elas vêm em grupo? Varia. Você gosta que venham em grupo? Eu gosto. É importante para as famílias? Lá no instituto teve uma vez que era o último dia de vida do cão. A gente tinha, como você falou, informações diagnósticas ali que me mostravam que ele estava em apoptose, entre aspas, né? O corpo estava, aí eu vou chamar de processo ativo de morte. Então a gente sabia que eram as últimas horas. Começou a entrar gente. E veio o tio, e veio a tia, e veio a cunhada, e veio a namorada. Virou uma celebração, vou chamar de uma festa, pela analogia do tanto de gente que foi lá. O instituto foi ocupado, aí começou uma puxa-cadeira, puxa-puff. Era um evento. Era um evento. Então, isso é a experiência de doença daquela família. Isso não aparece no hemograma. Isso não aparece no ultrassom, mas o significado que aquele animal tem para aquela família e os impactos que está causando são reais. Isso precisa ser cuidado. Como eu vou dizer, olha, não tem mais o que fazer, olha quanta coisa para fazer ali. Só pode entrar um na consulta. Né? Não se aplica esse acolhimento. Ou às vezes, eu perguntar, quem é importante nas tomadas de decisão? Hoje a gente tem que tomar uma decisão complexa. Só que às vezes, hoje você trouxe porque o Robert tinha uma reunião que não podia faltar. Só que ele tem um vínculo maior que o meu. Maior que o seu. Aí eu ignorei isso, né? Chamei lá o próximo. Lili, oi, dona Silvia, tudo bem? Tem uma decisão muito importante para tomar. Que você... Então, isso é um planejamento. Numa decisão importante, Silvia, eu queria saber quem é importante na família para participar dessa tomada de decisão. E aí, como é que a gente faz? Vai ser uma chamada, uma ligação? A gente vai um outro momento conversar? Isso é cuidado, isso é uma medida protetiva. Vini, e depois que esses pacientes morrem, as pessoas voltam em consulta?
Isso Sim. acontece com muita frequência? Quase. É raro, mas acontece todo dia. É raro, mas acontece todo dia, é ótimo. A E gente- aí a gente ainda tá cuidando desse luto. Exatamente. E essas conversas giram em torno do quê? E como é que você tenta encaminhar para que elas se sintam como na saída do consultório? Eu brinco um pouco com... Brinco não é a melhor expressão, mas vocês vão entender. Que é, assim, ele, né? O gato, o cão, ele, o paciente... A passagem dele termina aqui, mas a nossa segue. Vamos cuidar da nossa também, né? Então a gente tem muitas vidas em jogo. O médico veterinário acha que cuida de bicho e cuida da família inteira. E aí eu fico imaginando que na sua prática, dado a forma como você se dedica a cuidar disso, elas voltem, essas famílias. Criam-se vínculos. A gente chama isso de consulta de luto. Inclusive é previsto, né? Faz parte, porque nós entendemos a família como unidade de cuidado, que é o que você disse, eu não cuido só do paciente. Isso não é romantismo, isso é fato. Quantas histórias você já não ouviu de eu não me matei por causa que esse gato apareceu na minha frente, na minha vida. Inúmeras. Ele me salvou da Ele depressão. me salvou da depressão, é a memória do meu pai. Então, eu gosto de à noite deitar a cabeça no meu travesseiro e pensar que assim, eu não fui iatrogênico de invalidar ou de alguém estar se sentindo muito mal, porque para mim eu considerei que acabou ali meu trabalho com o animal. Então isso não é romantismo, isso é algo sério. Uma consulta de luto, ela é muito importante para acertar algumas linhas soltas. É normal e esperado que no fenômeno do luto eu vá me questionar e revisitar a história de morte. E aí nessa história de morte, eles vão ter pequenos detalhes que eu vou carregar e que vão me torturar por muito tempo. Eu vi sair um liquidinho marrom da boca dele. O que era aquilo? A médica falou a Eu palavra deveria ter feito tal. alguma coisa naquela hora, né? Ele deu um suspirinho, o que significou aquilo? Ou, ele estava em casa, será que aquele movimento foi algo muito sofrido? Isso pode, assim, ficar sendo ruminado e tomar proporções. Então também é protetível eu te convidar e falar, como é que tá? Não, os dias estão difíceis, né? Se quer falar um pouco, e as pessoas, via de regra, gostam. Quer falar um pouco, tal. E aí a pessoa vai revisitar, e às vezes ela vai vir com dedos, assim, não é que eu quero criticar, foi tudo ótimo, mas teve uma coisa que aconteceu que eu preciso muito falar. Ou, o fulano me falou uma coisa naquele dia que tá me doendo aqui. E não é sobre se tá certo, se tá errado, é a possibilidade de aquilo ser extravasado e validado. E daquilo se tornar um tormento ao longo de anos, né, Vini? Então, essa consulta de luto, que pode ser uma ou mais, né? Ela é uma consulta não cobrada. Você fecha um horário na agenda e ela tem esse objetivo de, entre outros, revisitar a história do morrer, desatar nozinhos que sempre ficam, e é importante até fazer uma busca ativa disso, entender. Porque aquilo que não fica dito, ela vai criar as interpretações dela, né? E aí quando você... Aí você perguntou como é que é o resultado. A pessoa sai assim, nossa, foi tão bom. Eu tô saindo com uma leveza, porque aquilo tava me corroendo. E você vai atrás dessas famílias? Sim. De forma ativa. Quanto Sim. tempo depois da morte? Não existe uma regra absoluta, tá? Vai variar como é o vínculo que você tem com essa família, como foi o momento da morte, se tá muito agudão e você quer respeitar e dar um tempo. Ou se você sente que não dá para ter tempo e precisa ser mais rápido. Via de regra, muitas das vezes que acontece no nosso contexto, a gente está junto, né, no momento da morte. E muitas vezes também é em casa, a gente faz um primeiro contato e ali não tem esse objetivo de consulta de luto. Uhum. É uma validação da dor da perda. Geralmente dentro de uma semana, eu mando um oi, passando para saber como é que você tá. Ai, doutor, obrigado da preocupação, tal. Tô levando. É difícil, eu sinto muito vazio, eu falo, nossa, a gente sente mesmo. Às vezes conversar sobre isso é bom. Se você quiser vir tomar um café, também pode ser que vir aqui mexa ainda em algumas feridas, se você quiser dar um tempo, mas
Se você quiser vir tomar um café aqui no jardim, a gente bater um papo, eu vou adorar. Ah, doutor, eu vou adorar também. Tá. E tem pessoas que fazem essa busca também. Uma vez a moça bateu lá na porta e falou assim: tá muito difícil ficar em casa. Ops. Porque eu fico lembrando e tá vazio. E ela gostava muito aqui do jardim. E ela queria E ficar eu um achei pouquinho que ali. sim, aqui no jardim eu vou sentir a presença dela. Em casa ela tava sentindo vazio. E ela falou assim: eu não quero incomodar, mas eu posso passar a tarde aqui no jardim? Aí eu e a Bruna se olhamos assim, preenchidos de felicidade, assim, é sobre isso. Sim. Essa é a proposta e tá funcionando. Tipo, não, você não tá atrapalhando. Não, você é bem-vinda, É né? bem-vinda. Aí que a gente quer chegar. Então também a questão do medo de processo, né? Evitação de falar, de revisitar, de a pessoa falar, eu achei que o jeito que agiram naquele momento foi inadequado. Evitação disso não é saudável, nem juridicamente e muito menos emocionalmente. Trazer aquilo, dar vazão, acolher é saudável. Vini, muitas famílias verbalizam para você que, nossa, eu não quero ter um cão e um gato nunca mais. Eu não quero mais passar por isso. É o momento de contrariar essa ideia? Não. Sempre que há uma expressão de um sentimento, não é um momento de… Assim, ouvir não é sinônimo de concordar. Então, dar vazão não é para nada, não é que você está concordando, validando, é dar vazão. Isso é o primeiro passo, é importante sempre. Então, não contrariar. Então, muitas vezes eu valido, né? A validação é uma técnica de comunicação muito valiosa. Todo mundo gosta de se sentir validado. Claro. Então eu falo, não dá nem vontade de pensar mesmo, né? Foi muita tristeza. A pessoa, pronto. E eu acho que, tipo, putz, vai ser super bom ter outro bicho depois e tal, mas não importa o que eu acho, valido. Mas eu gosto muito de uma expressão do Colin Parkes, é um psiquiatra, referência em estudo de luto contemporâneo. Ele trabalhou com a Cicely Saunders, que foi a idealizadora do movimento de cuidado paliativo moderno. E ele diz que o luto é o preço que nós pagamos por amar. É a moeda que se paga. E aí sempre que eu lembro disso, eu falo, esse preço tá justo, tá valendo a pena. Porque para eu não sofrer essa dor do luto, que é uma das maiores dores que a gente vive na vida, o jeito de não sofrer isso para não pagar esse preço, não viver histórias e vínculos de amor, também não me parece uma opção boa, viver uma vida sem vínculos e sem amor. Então, se pra ter isso, o preço a pagar é que eu vou perder e vai doer, ainda me parece um preço justo. E às vezes eu trago isso como uma forma de amenização e de abrir perspectiva de que foi muito sofrimento, mas os momentos de vínculo valem a pena. Lógico que nunca induzindo ou impondo qualquer coisa. Porque só dói a perda do que foi muito bom, né? Exatamente. Então, pra não ter vivido isso, é que você não tivesse vivido muito bom. Será que também? Diz a música, né? Quem já passou por essa vida e não viveu, não vale tanto a pena assim. Vini, tem alguma coisa que você queira deixar de recado para os colegas, assim, na prática diária? E aí a gente está falando para clínicos, está falando para especialistas em geral, cada um ali no seu galho, né? O dermato, gastro, o neuro, cardio. O que a gente pode fazer todos os dias para fazer mais e melhor? Pensando que a gente cuida da família inteira e que a gente é médico de família, que a gente é pediatra, assim, uma dica, uma fala que possa eventualmente, que eles carreguem todo dia aí, quando colocar o jaleco, lembrem disso. Ouvindo você e indo lá para dentro do meu coração e pensando, eu acho que é sempre lembrar da essência. Eu procuro sempre lembrar do Vinícius de 6 anos que falou: mamãe, eu quero ser veterinário. Ai, meu Deus. Nos momentos difíceis. E porque a gente vai sufocando esse Vinícius de 6 anos com a paulada que eu tomei na cabeça. Então outro dia eu já ouvi assim de uma pessoa recém-saída da residência: isso é pra aprender a deixar de ser tonta e ser boazinha, agora eu vou ser mais dura. Aí eu falei, olha, começou aí o processo de botar casca, que triste. E a gente toma muita paulada, né? Mas lembrar a essência, o propósito. Eu acho que esse é um recado, porque o Nietzsche diz no livro dele, Genealogia da Moral, que o maior sofrimento, a maior dor do sofredor
não é o sofrimento em si. Então isso vale para a morte e vale para a vida toda. Mas é não ter sentido para passar por aquilo. E que é o que um outro aforismo diz, que a gente dá conta de qualquer como se tiver um porquê. Uhum. Então, diariamente, quando você acordar, quando você for dormir, quando você chegar na clínica, no hospital, lembrar o porquê, né? O propósito. E aí você vai dar conta dos comos. E aí você vai buscar meios únicos seus de dar conta dos comos. Mas não deixar esse propósito ficar abafado. E acho que no propósito de muitos de nós está o amor pelos bichos. Sim, a gente cuida da família e o que nos motivou na maioria das vezes é que eu amo bicho. Então, não se deixar suprimir por ideias como o veterinário tem que se sensibilizar. Se você tiver muito amor, você vai sofrer. Se você for muito bonzinho, você vai sofrer. Porque isso faz a gente se esvaziar de humanidade. Amar, sentir, ter propósito é humanidade, é o que nos faz humano. Se quando eu boto o meu jaleco, eu deixo de ser humano e me transformo num executador de tarefa, eu estou me esvaziando de humanidade. E aí esse lugar vazio, no meu entendimento, é um lugar muito propício para o burnout. Uhum. Então não é que me envolver e fazer com amor vai me predispor mais a ter burnout. No meu entendimento, isso me protege, porque eu estou me enchendo de humanidade. E no fundo a gente faz pelo outro e pela gente mesmo, né? É um círculo virtuoso. A gente precisa começar a criar esse círculo virtuoso e substituir os nossos círculos viciosos, né? Vini, foi um prazerzão. Ai, que delícia. As pessoas estão vendo pelo vídeo, sabem que eu tô do outro lado da mesa, mas se sinto abraçado. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Amei. Eu também. Gente, então termina aqui. Foi mais um episódio do PodVet, o podcast da Premier Pet, sobre os desafios aí da rotina do médico veterinário. Acompanhe os próximos episódios, eu espero você. Tchau!